Livio Trachtenberg é paulistano e filho do lendário sociólogo anarquista Maurício Trachtenberg. Autodidata, sua formação musical não passa pela universidade, conservatório ou qualquer outra instituição de ensino. De ler, de ouvir, de pesquisar e de conhecer pessoas, Livio ganhou reconhecimento e já musicou quase 40 filmes. Entre eles, destaque para Sermões, a história de Antônio Vieira, de Júlio Bressani, São Paulo, Sinfonia e Cacofonia, de Jean-Claude Bernardet e Leite e Ferro, de Cláudia Priscila. Livio Trachtenberg é o entrevistado de hoje, aqui no Sala de Cinema. Livio Trachtenberg, seja bem-vindo ao Sala de Cinema, é um prazer recebê-lo aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Livio, você tem um livro chamado Música em Cena, onde você fala sobre a música para ser encenada. O que é a música para ser encenada? Na verdade, esse livro, Música de Cena, ele é um manual para autodidatas e para músicos e na verdade ele foi escrito também a partir da minha experiência de música para teatro, cinema, dança. E a música de cena, para mim, é a música que envolve tanto o teatro como o cinema, como a dança, como o vídeo, enfim, quando a música se encontra com outra linguagem. Então, nesse livro eu busquei trazer alguns procedimentos, estratégias, tanto para o músico que faz música para teatro, cinema, como para o diretor de teatro, para o diretor de cinema, que às vezes ele, a minha experiência mostra isso, ele se ressente de um material até para conversar com o músico. Sair daquela coisa, quando ele vai conversar com o músico, que eu brinco que ele transforma o músico num meteorologista. Meteorologista? Ele chega e fala para o músico assim, aqui eu preciso de um clima assim, um clima assado. Então, vai chover aqui. Ou vai chorar aqui, então eu quero aqui que o público chore. Isso é um clássico do diálogo diretor-compositor de trilha, né? Aqui o público tem que chorar. Aqui o público tem que chorar. Recentemente, para um filme, o diretor virou para mim e falou, aqui você tem que levantar o público, porque o filme ele é um filme pesado, mas eu preciso que no final é o efeito Verdi, que a gente chama, daquele compositor italiano de ópera, Giuseppe Verdi. Ele falava o seguinte, a ópera pode ser a maior desgraça, a maior tragédia, o enredo da ópera, todo mundo morre no fim, que nem no Rei Lear, mas quando morreu todo mundo, a última cena tem que entrar o coro triunfante e tem que acabar com o grande finale, a história do grande finale. Que tem que levantar todo o público. Todo mundo de pé. E o público tem que sair de lá com uma coisa forte, né? Edificante. Edificante que leve ele a querer voltar. Então, esse diálogo diretor e autor de compositor é um dos objetivos meus em fazer esse livro, foi dar uns elementos para o pessoal que dirige, conversar com o músico, para ir um pouco além dessa coisa, chorar, rir, um clima assado, um clima assim, né? Essa é a ideia. Quando o rapaz me disse que aquele lugar estranho era uma pensão de homens, tive certeza que ela tinha outro. Livio, em geral, os diretores sabem o que a música pode trazer para um filme? Ou só tem essa coisa de intuição simples, meio superficial? Ou seja, o cara... Aqui eu queria que o pessoal chorasse, que é uma coisa superficial, né? Pedir isso para um compositor, né? Achar que a música pode fazer só isso, né? Essa tua pergunta é complicada, porque é difícil você generalizar os diretores, né? Porque cada diretor tem um approach, uma forma de se relacionar com o músico, mas de uma forma média, o que acontece é que eles pensam um pouco na música. Mesmo na fase de roteiro, mesmo na época no set, eles pensam um pouco na música como um elemento forte da narrativa do filme. Ela fica meio nessa coisa acessória, ornamental, sabe? Que entra como a própria ideia de que a música, a trilha sonora entra na finalização, é meio para arredondar as coisas. Então, muitas das vezes, o diretor te pede, olha, eu preciso de uma música aqui, porque a cena não ficou como eu queria, não ficou tão boa assim, então a música vem aqui para dar uma levantada nisso. Então, meio tapa-buraco. Ele acaba entregando a necessidade dele, essa necessidade de, às vezes, cobrir um buraco ou uma coisa que não ficou tão legal. Agora, a música tem muito mais a trazer para o filme do que isso, né? A música porque a gente não pode esquecer que o cinema é olho e ouvido, né? Ele não é só olho. Então, pelo menos 50% dos sentidos estão relacionados ao som e à música.
E mais do que tudo, hoje em dia, o som é o elemento mais importante na linguagem do cinema moderno, mais do que a música para cinema. Teve uma coisa muito bacana de trabalhar com o Lívio, porque eu acho que ele me ensinou a pensar em silêncio, assim. Se pegar meu primeiro curta, não dá para respirar, uma coisa... Fala o tempo inteiro. E pegar agora o primeiro longo Leite Ferro, como ele tem uns respiros, e o Lívio sempre fala, são os falsos silêncios, assim. O Lívio faz o som, mas ele me ensinou e me direcionou a pensar em silêncios, pensar em espaços no filme. Mas isso é um caso um pouco à parte, no seu caso, porque geralmente o que você tem são os músicos que fazem a trilha e tem lá o cidadão que faz os sons. Isso tem a ver com a sua formação, não? Essa junção, né? A capacidade de fazer os sons, né, diferentes, que servem como, aspas, trilha, e também fazer a trilha sonora propriamente dita. Isso, na verdade, tem a ver com uma forma de encarar a música inicialmente. Para mim, tudo é música. Então, naturalmente, essa divisão entre som e música nunca existiu na minha cabeça. Eu só não tinha meios, quando eu comecei a fazer música para cinema, nos anos 80, comecei em 83, naquela época era muito dividido isso mesmo. E eu não havia essa consciência no meio de cinema de que som é tudo uma coisa só. Seja música, seja o ruído, seja a atmosfera que você cria com os efeitos sonoros, né? Mas a minha formação, eu brinco, eu não tive formação, porque eu nunca estudei música na vida. Você é autodidata, né? Eu tenho informação. E como um cara que pega informação, a gente vai buscando em tudo que é lugar, vai bicando. Então, dessa forma, eu acho que foi meio natural eu misturar tudo. Até chegar de uns 5 anos para cá, eu consigo realizar um projeto sonoro para um filme inteiro, desde a captação até a mixagem, né? Mas como a molecada hoje em dia já entra nessa tecnologia, para eles já é natural isso. Então, hoje em dia é muito mais comum você ver os jovens que estão mexendo com som e com música para audiovisual transitarem nas duas áreas, de som e trilha sonora. Lívio, você é autodidata? Me fala dessa formação sua, porque você tem você toca vários instrumentos, ao mesmo tempo tem uma ligação com a poesia forte, poesia concreta. De onde vem tudo isso, né? Tudo bem, temos o seu pai, maravilhoso professor Maurício Trachtenberger, mas tem mais coisa aí. Isso é freudiano, quer dizer, fui imitar meu pai, é a velha coisa, fui imitar o pai, fui ser autodidata. Eu não indico, inicialmente, não indico ser autodidata a ninguém, porque o autodidata ou ele é ou não é. Então muitas vezes as pessoas vêm para mim e falam, olha, estou pensando em ser autodidata, largar a escola. Falei, olha, se você está pensando, não faça. O autodidata, ele é compulsivo, ele não se adequa a nenhuma estrutura de instituição de ensino, é natural nele. É um caminho muito difícil, você perde muito tempo com besteira, você pega muitos atalhos errados, mas por outro lado, quando você aprende alguma coisa, você apreende a coisa, porque aquilo te custou um trabalho danado, aprender. Então eu comecei como autodidata mesmo, em música, fui na base da porra louca, comprei um instrumento usado, um saxofone, tentei me matricular numa escola de música, um sax soprano. Sax soprano. Comprei usado um sax ali na Casa Manon, antiga, ali no centro de São Paulo. Ah, bonita casa. Aí fui fazer uma semana de escola de música. Ao final de uma semana, o professor veio para mim e falou, olha, eu acho que você não é músico, o teu negócio. Aí me veio a luz. Falei, realmente, eu acho que escola de música não é a minha. Aí saí fora. Nunca mais voltei à escola de música. E talvez por isso, um pouco traumatizado por essa experiência com a música, eu me relacionei muito com o pessoal de poesia, de literatura, de outra área. E essa minha formação, então, foi de informação com essas pessoas. O Augusto de Campos foi uma pessoa essencial. Porque essa turma do concreto já gostava muito de John Cage, né? Pois é, eles já tinham toda essa informação nos anos 70. Carregavam esses caras, né? Eu com 15, 16 anos, frequentava ali a convivência com eles e ouvia as coisas e ia atrás das coisas, né? Então toda essa... foi muito importante para a minha formação, para a minha informação musical, essa convivência com Augusto, com o Haroldo de Campos também, e o pessoal da poesia. Então eu fui por um lado,
Mas ao mesmo tempo a música para mim sempre foi uma coisa que misturou a música. Comecei como bateria também. Então, música popular, música erudita, isso para mim nunca foi um problema, uma diferenciação levada em conta. Então, eu, ao mesmo tempo que eu escrevia já música por orquestra, tentava fazer minhas coisas, tocava bateria numa orquestra de Dixieland. Então, sempre foi no Clube Pinheiros, no baile de à noite do clube. E você sabe que bateria em Dixieland a noite inteira. Parece rock brasileiro, né? A variação é tudum, dudum. São 6 horas de Então, e no dia seguinte eu ia escrever coisas. Porque Dixieland é isso, a bateria. É isso mesmo. Né? E era um barato fazer isso com a metaleira tocando. Então, são experiências, você fala, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Certamente, de alguma forma, eu arranjei e a minha música convive com isso tudo. Lívio, vamos falar na prática. Você faz a trilha sonora de um filme lindíssimo, que é São Paulo, Sinfonia da Metrópole. Você com Sukorsky, Wilson Sukorsky. Como que funciona isso? É um filme de 1929, né, feito sobre 24 horas em São Paulo, né, filmando, né, cenas maravilhosas. Esse filme perdeu-se a trilha, vocês fazem ao vivo, né, a primeira vez, né, no Sesc Pompeia. No Cine Sesc, foi a primeira temporada. A música ao vivo, né, que vai originar depois outros trabalhos de vocês. Vamos falar desse trabalho na prática, como que ele nasce? Olha, esse trabalho foi essencial para mim. Foi uma divisão no meu trabalho de criação para música de cinema. Foi aí que a coisa do som entrou para valer. Trabalho com sonoridades, com a própria coisa dos sons, que a gente chama dos sons ambiente, né? Foi assim, a Tânia Savieto, que era presidente da Cinemateca nos anos 90, me chamou para a gente tentar recuperar. Eles precisavam recuperar o filme que estava acabando, estava se perdendo esse filme, pegando fogo. E a Tânia falou, vamos atrás de um patrocínio para a gente recuperar a cópia e recriar a trilha. Fomos a todos os bancos que você puder imaginar. Todos esses bancos que a cada trimestre publicam esses saldos bilionários de lucro, nenhum se interessou na recuperação. Fui ao Sesc, fiz uma reunião com o Danilo, com o Santos de Miranda, com a Tânia, e o Danilo na hora topou ajudar a gente, fazer uma parceria para recuperar o filme e a criação da trilha sonora. E foi maluco, porque a gente estreou essa trilha sonora no Cine Sesc, quebraram o Cine Sesc, não sei se você se lembra. A Rua Augusta fecharam a Rua Augusta. Ficou lotadíssimo. Quebraram a entrada do Cine Sesc, parecia um show de rock, um negócio assim. O Zakir, que era o gerente... Os Ramones, né? Ele vinha pra gente preocupadíssimo, vocês podem fazer mais uma sessão, senão vão quebrar tudo lá fora. Quer dizer, era uma coisa inesperada, porque as pessoas novas vinham conhecer a cidade que foi. E as que já tinham mais idade vieram rever a cidade, que de certa forma... Eu me lembro da Lígia Fagundes Telles, eu estava do lado da Lígia, a Lígia falava, olha o clube tal, a avenida Esse tal. reconhecimento. Que não existia mais, né? Não existia mais, e São Paulo tem isso. Agora, em relação à música, a gente teve a seguinte ideia, vamos fazer uma trajetória do som no cinema e da música no cinema. Então começa só com uma ruidagem bem abstrata, entram os pianeiros, que faziam música para o cinema mudo, e a música vai mudando ao longo do filme até chegar numa coisa mais contemporânea, mais abstrata, mais experimental. Então, a gente concebeu assim, eu e o Wilson, a trilha do filme, fazendo uma espécie de antologia de como a música e o som foi se relacionando com as imagens ao longo do cinema. Encontrar o espaço da música naquele filme foi dificílimo, de forma que ela não entregasse, não reduzisse a intensidade do filme e que ela acrescentasse alguma coisa. Então aconteceu uma coisa nova para mim. Eu parti para a música mais abstrata possível. O filme Contra Todos, do Roberto Moreira, que é um filme que se passa na periferia de São Paulo, dentro de uma família de classe média baixa, uma alta tensão, né? Até lá no final você vai ter um segredo. Como é que você estrutura, eu contei a história, mas como você estrutura a música e os sons para o filme não ficar numa narrativa que entrega para o espectador os climas? Isso foi talvez o filme mais difícil que eu até hoje participei. Pra você ter uma ideia, eu só consegui colocar alguma coisa de música, acho que em 35 minutos do filme.
A gente foi tentando antes e ela sempre entregava o que ia acontecer. Então, encontrar o espaço da música naquele filme foi dificílimo, de forma que ela não entregasse, não reduzisse a intensidade do filme e que ela acrescentasse alguma coisa. Então, aconteceu uma coisa nova para mim. Eu parti para a música mais abstrata possível, menos referencial, que você ouvindo o som não reconhecesse, isso é uma guitarra, isso é um violão, isso é uma bateria, isso é um não sei o quê. Então, sons que você sente, e nisso eu uso muito a tecnologia da difusão da sala. O subwoofer, né, aquele som subgrave, aquele gravão que pega na barriga da gente, esse tipo de som foi muito usado no Contra Todos. Então, ela entrava quase como uma coisa subliminar, a música, com graves que vinham e de repente estava com isso daqui vibrando, mas você não percebia, isso é música. Mas aquilo compunha com tudo que estava acontecendo, de forma a te criar uma sensação. Então, quase que uma música sensorial, para criar sensações. Eu não vou orar. Porra nenhuma. O que você está pensando, hein, sua putinha? Bate. Vai pro seu quarto agora, bate. Sem vergonha. Bate. Vai pro seu quarto. Bate. Você quer arrumar? Bate. Cala essa boca aí. Você vai insistir aí? Vai insistir. Cala essa boca e fica aí! Você não tem vergonha de bater em mim? Cala essa boca! Mas o que eu gosto da trilha, do Contra Todos, é que você não faz uma referência à geografia onde está localizada a história, onde está localizada aquela família. Né? Você não recorre ao samba, por exemplo, ou ao rap. Né? O que seria... Isso tem a ver com conceito. Boa parte faria, né? Isso tem a ver com conceito. Quer dizer, se eu fosse por esse lado ali, eu ia talvez tirar o foco da trama, que é as personagens, são os conflitos das personagens. Não importa se é na periferia de São Paulo, se é na periferia de Recife, se é na periferia de... O que importa é a riqueza do conflito daquelas personagens. Então, e nisso... Eu vou fazer uma propagandazinha. O meu livro Música de Cena fala sobre isso. Você tem que encontrar qual é o foco da cena, qual é o goal do negócio. É a personagem? É o espaço em que está acontecendo? Por isso muito da música de época, quando é interessante música de época, o gênero musical. Então nesse filme, se eu viesse com o rap, eu ia baixar a temperatura. Falar, periferia de São Paulo, isso é normal. Então é normal nesse sentido, tudo está nos conformes. Eu arredondaria. Com aquele som mais assim, eu continuo mantendo um estranhamento. Então, essa música, esse som aqui é o desconforto, que eu acho que é a base do filme. Cláudia! Calma, meu. Eu vou O que tá embora. acontecendo? Eu vou embora. Vai Eu embora? vou embora. Pra onde, Cláudia? Pra onde? Em outro filme do Roberto, que você trabalha também, é Quanto Dura o Amor. Daí a coisa já se passa, a cena se passa mais na região da Paulista, né? Região central, de mais dinheiro. São histórias de amor, desencontros amorosos. Né? E você não entrega também de novo. Né? Como que você construiu esse trabalho? Esse filme a trilha tem dois momentos. Um é a própria personagem, que era uma cantora, feita pela Dani Carlos, que é cantora, né? E ela tinha a personagem dela que ela fazia alguns covers. Aí eu precisei encontrar um jeito de fazer com ela esses covers. A gente tem cover do Radiohead, do Depeche Mode, bem anos 90. E um outro cover de uma música que eu gosto muito, que é aquela... como é que... Puxa, agora o título... There Was a Boy, a Very Strange and Evil Boy. É uma canção dos anos 50, cantada por todo mundo. Então, a gente bolou, junto com o Roberto, qual seria o repertório dela e a cara sonora da coisa dela, porque seria feito no set. Então, esses covers têm um jeitão mais cru, criar toda essa roupagem. Agora, a trilha sonora mesmo, que não é essa música incidental, a gente chegou que teria que ser uma música mais emotiva mesmo.
que amarraria essas personagens. Então a ideia do piano, um instrumento, porque o piano ele tem essa grande capacidade de ter diferentes expressões. Você consegue no piano uma coisa agressiva, uma coisa muito leve, ele tem essa modulação. Ele é o pretinho básico, né? É. E ele modula para todas as intenções. Então, nesse filme, a gente escolheu o piano como seria um elemento até de criar uma liga entre porque são várias tramas diferentes ao mesmo tempo. Ele criaria uma unidade sonora em termos da trilha sonora do filme. Então você vê, já totalmente o oposto do Contra Todos, em termos de sonoridade, de intenção da música, né? Aí no sentido, a música vem como uma intenção da direção mesmo, de criar, olha, isso daqui junta com aquilo, que junta com isso, faz parte, são histórias diferentes, personagens muito diferentes, mas no mesmo universo urbano, né? E a música veio para ajudar a construir essa ideia de um mesmo universo que você está dentro, São Paulo. São Paulo, Sinfonia e Cacofonia, filme do Bernardet, Jean-Claude Bernardet. É um filme complicado, porque é um filme de recortes, né? Uma centena de filmes, de recortes de filmes já realizados, que o Bernardet vai, junta e cria uma narrativa de um cidadão andando por São Paulo, em diferentes épocas, né? Como que é fazer a trilha de um filme onde você não tem um chão, né? Ao contrário dos filmes do Roberto Moreira que a gente falou, não tem uma periferia, não tem um centro, né? A impressão é diferente. Esse filme, especialmente, foi muito difícil porque tinha uma narrativa, já toda fragmentada, mas tinha uma narrativa bastante clara que o Jean-Claude montou com esses fragmentos. E como mudava muito, textura de imagem, textura de som, alguns vinham com o som original, outros não. A ideia que a gente conversou, isso também eu fiz com o Wilson Sukorski, esse filme, justamente ir no oposto do que as imagens traziam. Se as imagens traziam muitos fragmentos, a música a gente pensou em longas sequências, para justamente tirar um pouco esse efeito piscante da imagem, dessas mudanças muito radicais de textura, de cor, de tudo, das imagens. Então, a música desse filme foi pensada mais em grandes blocos, em grandes sequências, a partir de um tema que o Jean-Claude sugeriu a gente, do São Paulo Sociedade Anônima, do Persson. Lívio, você é parceiro do Júlio Bressani. Eu diria, anos atrás, que seria natural um dia você trabalhar com o Júlio Bressani, né? Como que, ou seja, eram universos, né, que iriam ter que se conectar. Como que começa essa parceria de vocês? Olha, na verdade... Sabendo que o Júlio é um profundo conhecedor de música, né? Detalhista, e foi amigo grande do Mário Reis. Né? Eu conheci o Júlio através do Haroldo de Campos, pessoalmente. Já conhecia o cinema dele, de um ciclo grande que o Cineclube da GV fez no fim dos anos 90. Passou uns 15, 20 filmes do Júlio, naquela época eu assisti boa parte. O Haroldo me apresentou ao Júlio, e o Júlio estava filmando Sermões, na época. E a gente ali já estabeleceu um diálogo fácil. E como você mesmo disse, ele conhece muito música, e muito música popular, né? E ele estabelece uma relação muito forte no filme dele, da música com a narrativa da imagem. Então foi natural que a gente se comunicasse facilmente. Tanto que alguns filmes eu fiz a trilha pelo telefone. Pelo telefone? Como que é isso? Ele me ligava e falava: Lívio, eu estou precisando de uma música para uma cena assim, assado. Eu perguntava: quanto dura a cena? Ele falava: dura uns 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio. Eu falei: qual é a cor da cena? É uma cena noturna e tal, pumba. Mandava para ele, para o Rio de Janeiro, as músicas, e ele usava as músicas no filme como ele queria. Sem ver a cena? Sem ver a cena. Vários filmes eu fiz assim, uns 2 ou 3.
que me enrosco. Esta foi a coisa mais linda que já ouvi. Quando souberes amar. Um Céu de Estrelas foi um filme que a gente conseguiu, fiz também com o Sucors, que a gente fez uma trilha extremamente percussiva e que ia junto com o filme. Ela quase que era uma resposta muscular do que acontecia. Então a gente incrustava as batidas de percussão nas coisas que estavam acontecendo. E nisso o som do Eduardo Santos Mendes com a gente fez praticamente juntos. Os sermões, onde você se escudou para fazer aquilo? Porque é aquele grande personagem, Antônio Vieira, né? Com a história dos sermões, né? O culto à língua maravilhoso, né? Como diz o Fernando Pessoa, o maior cultor da nossa língua, né? E aquele Brasil século XVI, né? Brasil e Portugal. Né? Os sermões e um outro filme que eu fiz do Djalma Limonge e o Boccagi tem uma trajetória parecida. O Júlio Bressani chegou para mim e falou, olha, o negócio aqui é o barroco. E eu estou usando já uma música do Albinoni e uma música do Fauré, do Requiem do Fauré. Eu queria que a sua música conversasse com isso. Pronto. A partir dali eu construí a minha música, dialogando com o idioma com a linguagem dessas duas referências dele. Como no filme do Boccagi, que é também um outro grande poeta da língua portuguesa. Manuel Maria Barbosa do Boccagi. Um filme maravilhoso do Djalma Limonge, em que ali eu construí eu vesti a persona do Villa-Lobos. Ele queria a grandiosidade, a força da música do Villa-Lobos, né, para o filme dele. Então ali eu compus com a persona do Villa-Lobos, em cima da linguagem do Villa-Lobos, né, e para a orquestra. E é um filme que tem essa referência. Villa-Lobos da Floresta Amazônica? É, o grande orquestral, aquele Villa-Lobos da Orquestra Grande, da voz cantando sem letra, só o recitativo, que é uma característica das baquianas do Villa-Lobos, que ficou como o signo Villa-Lobos, né? Então trazer essas referências. Mas são diretores que têm uma cultura incrível, o Djalma, o Bressani. O Mandarim, filme do Júlio Bressani, que é sobre o Mário Reis, usa o Mário como linha, né? É uma das grandes paixões do Júlio, né? É. Como que você constrói uma trilha onde que o personagem é tão forte? Né? Porque em torno do Mário Reis você tinha Senhor, por exemplo, né? Você tinha o Francisco Alves, que é glorioso também. Né? Como é que você constrói uma trilha ao lado desses parceiros? Então, rodeado de gente boa é bem mais fácil trabalhar, né? Nesse filme ainda tinha outra coisa, tinha participação do Rafael Rabelo no violão, tinha participação do Gil, do Caetano e da Gal, se eu não me engano, ou da Bethânia cantando. Chico. O Gil fazia o Senhor. O Senhor. Então, a Gal fazia o Chico a Carmen fazia Miranda, o Noel Rosa, o Chico Noel. Então já tinha toda uma partitura composta. O Júlio já tinha composto a trilha sonora. Tanto que ele assina a trilha sonora. Eu assino a música. Nessa época eu estava fazendo Otelo, na Alemanha, para o Ismael Ivo, bailarino brasileiro radicado lá. E então eu trabalhava com umas harpas meio árabes, trazer um pouco da coisa moura, né? Aí o Júlio falou, Lívio, eu preciso de um violão estranhado, porque eu já tenho um violão da música popular. Eu preciso de alguma coisa estranhada, que dê uma torção nesse negócio. Foi aí que eu encontrei o meu caminho na trilha sonora. Então, com uma lira que eu vou desafinando, tocando uma coisa meio de música árabe antiga, sabe? Com aquela coisa típica de uma música não brasileira, popular, eu criei uma linha dentro do filme sonora bem diferente da música incidental que esses autores gravaram, esses intérpretes gravaram lá no set mesmo, né? Criando uma outra linha de música para o filme.
Então, o Céu de Estrelas tem uma história muito legal, porque o Jean-Claude aqui, que veio conversar com a gente, né? Primeiro que o Jean-Claude era o roteirista do filme e meio padrinho também da história, né? E aí o Jean-Claude chegou e falou pra gente assim, uma coisa que eu quero pedir pra vocês, por favor, é assim, não façam música. Quer dizer, ele queria que nós fizéssemos a música do filme, mas não fizéssemos música ao mesmo tempo, né? Então a música é muito mínima do filme, né? A gente gravou isso no Carnaval, na verdade, durante o Carnaval, no estúdio, eu não lembro mais o nome do estúdio, mas no estúdio ali na Pompeia, que era perto da escola de samba, os caras estavam ensaiando e tal. Então, olhando a escola de samba, a gente teve a ideia, o filme também se passa no Carnaval, né? O final do filme é no Carnaval, e aí a gente fez um samba pro final, né? Um samba que o pessoal do estúdio não acreditou, porque eles tinham um monte de instrumentos de percussão, a gente emprestou alguns do pessoal da escola de samba também, e aí a gente levou pro estúdio e gravamos isso assim, meio vambora, uma depois da outra, assim, né? Outra parceira sua grande é a Tata Amaral. A Tata já tem outro tipo de cinema, diferente do Júlio, diferente do Roberto Moreira. A Tata navega por outros tipos de registros, como o drama, né? Através da Janela, né? Céu de Estrelas. Como que é trabalhar com a Tata nesses registros muito urbanos de São Paulo? A Tata também é uma amiga antiga. Nós também vemos da época do colégio. Era da turminha porra louca do Colégio Equipe no meio dos anos 70. O que eu acho bacana, uma das coisas bacanas no cinema da Tata, cada filme é muito diferente um do outro. De Um Céu de Estrelas, Através da Janela, para Antônia e para esse Hoje, são filmes completamente diferentes. Então, isso é bacana. Ela parece que zera. E você está certo, dentro desse gênero drama, ela ataca de formas muito diferentes. Um Céu de Estrelas foi um filme que a gente conseguiu, fiz também com o Sukorski, que a gente fez uma trilha extremamente percussiva e que ia junto com o filme. Ela quase que era uma resposta muscular do que acontecia. Então a gente incrustava as batidas de percussão nas coisas que estavam acontecendo. E nisso o som do Eduardo Santos Mendes com a gente fez praticamente juntos. Por que você me entristeceu? Fugiu de mim, abandonou minha fantasia. O que você me aconteceu? Já no Através da Janela, a música já vem desde o set de filmagem. Ela pediu pra gente alguns metros gregos, uns pés gregos, que davam certas intenções. Como os pés gregos? Ritmos, padrões da poesia grega, né? Curta, longa, 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 curta, certo. Que, segundo os etos, os caráteres da poética grega, uns eram de coragem, outros de leveza, né? Traziam um tônus para a cena. E ela usava isso antes de gravar com os atores. Ela tocava isso que a gente fez em cima desse tônus que ela pedia, para o pessoal entrar numa sintonia e a partir dali ela gravava. Então, nosso trabalho começou muito antes de começar a filmar. Foi um trabalho que veio do roteiro, né? Através da Janela. E não através da Janela que eu fiz essa música assim, com o Sukorski. A gente fizemos a trilha inteira com 4 notas, só. Então, tudo que ele fizesse lá, nos equipamentos dele, ia combinar com tudo que eu fizesse aqui com os meus instrumentos, porque eram só 4 notas que a gente usava. Que instrumento que você estava usando para compor? Trombones, trompas, trompetes, só metais. E aí, isso propiciou que a gente fez uma coisa modular. Você podia usar a trilha em diferentes momentos com diferentes coisas. A trilha combinava tudo com tudo. Isso foi bom, porque o filme foi mudando bastante na montagem, então uma hora mudava tudo. Ali a gente tinha essa capacidade de readequar a trilha, readaptar a trilha. Pegava os trombones e o tal de um momento, trazia para outro com outro som de sintetizador. Era tudo meio modular. Fiz café. Você já tomou? Já.
Quando você compõe, você se preocupa com o gênero, por exemplo? Você está fazendo um filme que é um drama, está fazendo um filme que é uma comédia, que é um documentário, esse tipo de coisa te influencia? Olha, na verdade não como gênero, mas isso influencia mais como na escolha, por exemplo, dos instrumentos ou dos sons que você vai usar. Porque cada instrumento tem uma história. Se eu entro com violino, todo mundo lá na plateia vai, o violino. Violino se liga a isso, isso e isso. Né? Se eu entro com um órgão, se eu entro com uma banda de rock, quer dizer, tudo tem na escuta do espectador um código, ele traduz. Então, nesse sentido, eu tento conversar com isso, com o espectador. Eu parto do princípio que tem um cara que vai assistir esse filme e que tem um monte de informações, e eu brinco com isso. Então, às vezes, eu venho com uma coisa que parece que é e não é. Eu gosto de fazer essa torção no gênero. Você pensa que é um negócio, tá estranho esse negócio. Que nem um negócio que eu fiz uma vez com orquestra, que eu peguei uma peça do Mozart, original, peguei e troquei algumas notinhas ali no meio. Apenas algumas notinhas. Então a coisa ia bem e de repente, opa, escorrega, o que está acontecendo? E esse desconforto era o que eu queria dizer com aquilo. Filho da puta! A Deiota no ar! Olha lá! Cerca lá! Não deixa escapar ninguém! Lá atrás, correndo! Lívio, no Brava Gente Brasileira, da Lúcia Murat, você tem lá aquele universo de índios, né? Mas o filme, ao contrário, ele tem bastante silêncios, né? Vamos dizer. É uma música, vamos dizer, usar essa expressão, uma música quase silenciosa. Por que essa leitura dos índios nessa toada? Olha, a ideia aí veio de um papo com a diretora, com a Lúcia Murat. A gente pensou, a música vem por quem? Então tem os índios e tem os portugueses. Aí a gente sentiu que era interessante a música vir com uma sonoridade europeia. Por isso são cordas, grande parte delas. Por quê? Porque ela seria uma falsa pista da tragédia que iria se desencadear no filme, né? Então ela criaria um certo conforto. Aí eu usei um negócio que também está no meu livro, Música de Cena, que é o seguinte, é aquela ideia do incompleto. Então eu escrevi para cordas, mas sem a melodia. Momentos sem a melodia, só com acompanhamento. Então essa sensação de que a música está faltando alguma, está vazia. Então é que nem você pegar só o acompanhamento e não botar a voz cantando numa canção. Tirar a melodia. Então você sente a música mais leve, ela fica mais leve, ela não te indica tanto, e essa sensação de silêncio vem daí do filme. Harmonias muito leves, tudo muito para despistar um pouco o que vinha acontecer. E aí quando acontece, sim, o massacre dos índios, aí eu uso um outro instrumento, que é o clarinete baixo, que é um instrumento muito usado em música de cinema, por ser muito pouco conhecido, as pessoas não conhecem ele, então ele entra de certa forma neutra. Ele entra na hora do massacre dos índios, quebrando totalmente a sonoridade que vinha do filme, que era uma coisa mais idílica, desse português encantado com os índios e que depois dá no que dá. Então, é meio o ponto de escuta, que eu brinco, é o ponto de vista desse personagem. Ponto de escuta é ponto de vista. Porque tem um ponto de vista na cena e tem um ponto de escuta. O que é um ponto de escuta, tecnicamente? É onde está o ouvido da cena. Porque você tem uma cena que nem nós aqui, mas o ponto de escuta pode estar no barulho principal, pode estar aqui, nesse copo. Então, tudo que vai ser ouvido, vai ouvir a minha voz mais longe, a sua voz mais longe a partir daqui. Isso a gente faz muito na mixagem. Então, o que importa é o burburinho que está no fundo, e não as pessoas aqui fazendo alguma coisa. Esse é o ponto de escuta. É por onde a gente ouve a cena. Né? Nesse caso era pela cabeça desse cara, dessa personagem que era um português, que idealizava, casou com uma índia, teve uma família com a Índia. Então você tem que encontrar, primeiramente, qual é a dessa cena.
se essa cena eu tenho que entrar de leve, se eu tenho que entrar aéreo, se eu tenho que entrar terra. Lívia, como que se escolhe um instrumento? Porque o violão tem um signo, né? Você coloca o violão, né? O violão, quer queira ou não, já está associado com algo, né? O piano é idem, né? Você geralmente, a não ser algumas regiões do teclado que não, né? Mas como que você coloca um órgão, você já imagina, né? Um forró, né? A sanfona, idem, né? Como é que você escolhe um instrumento para cenas, né? Como é que você, para não sugerir ou não dar a dica ao espectador do que virá? Olha, para mim a primeira coisa importante para escolher um instrumento é, vendo a cena, é uma coisa de textura, de peso. Por exemplo, natural, falar de coisas óbvias, um trombone é um instrumento pesado, apesar de ser aéreo, de ser por sopro, ele é pesado, porque ele trabalha com uma região grave. Já uma lira é um instrumento leve, pela própria característica acústica do negócio. Então você tem que encontrar, primeiramente, qual é a dessa cena. Se essa cena eu tenho que entrar de leve, se eu tenho que entrar aéreo, se eu tenho que entrar terra. Por exemplo, aéreo, com flautas. Esse é um outro filme que eu fiz, 500 Almas, do Gel Pizzini, com orquestra. Então, na hora de fazer a coisa, eu dividi em instrumentos terra, instrumentos aéreos, porque o peso da música é muito importante na cena. Se você entrar com um instrumento que puxa a cena para um lado, ele te tira aquilo que eu falei, te desconcentra da cena. Então, eu vou escolher com essas duas ideias, uma da textura do instrumento e outra da história do instrumento. Claro que se eu for entrar com uma sanfona, eu vou entrar tentando descaracterizar a sanfona. Então eu vou colocar uma sanfona fazendo uma nota longa. Então o espectador vai falar, sanfona. Sanfona, mas não está tocando que nem forró. Então ele vai desmontar aquilo. Não vem asa branca aí. Não vem asa branca. Então ele vai desmontar um signo ao longo. Então você pode também desconstruir um pouco o instrumento. A escolha do instrumento é feita de uma forma bem incidental. O que é a escolha do instrumento feito de uma forma incidental? Que nem no filme Quanto Dura o Amor, do Roberto Moreira. Ela tocava violão e ela precisava de um acompanhamento. Então, que acompanhamento você teria nesse lugar, nesse ambiente, no clube noturno, underground e tal, que poderia ser? Aí você adequa ao ambiente, a cenografia praticamente da cena, né? Então, tem essas condicionantes para escolher um instrumento. Às vezes você tem um som incidental, é o peso do instrumento e qual é o registro que o espectador tem daquele instrumento. O filme Fobia foi um filme muito especial em todos os sentidos, né? Extremamente fora dos padrões de filmagens, assim. E tá com aquelas pessoas que exerciam funções técnicas, o Hilton Lacerda, que era o roteirista e participava do set, o Lívio também. Eu acho que o Lívio era a pessoa que mais tinha que se desempenhar durante as cenas, porque ele tinha que botar todos os microfones, fazer com que tudo corresse bem e ainda fazer um som ao vivo. Toda a trilha foi feita ao vivo, assim. O seu pensamento sobre música, sobre a criação de música para cinema está muito em Filmofobia, eu acredito, porque é um filme que, curiosamente, não tem música, né? Tem sons, né? E lá você faz um personagem, que é o próprio Lívio, né? Criando uma trilha sonora que não existe dentro de um filme, né? O filme que quase não existe, né? Vamos falar desse processo de trabalho. Esse filme é uma exceção, assim, como concepção mesmo da música, de som, né? No caso, era eu e não era eu, era uma confusão danada o filme. E muito disso, o Kiko se serviu muito disso para fazer a coisa acontecer, manter uma certa confusão.
Porque as personagens eram tão próximas, a minha era tão próxima do que eu sou, né? Que ali era natural uma confusão. Então eu fazia captação dos sons ali, fazia edição ali, soltava sons para as fobias, para as torturas das pessoas ali no set. Então tudo estava sendo feito junto, tanto a imagem como o som da imagem. E esse era um processo de improvisação. Isso é show, não adianta o cara ficar ali no filme do Bergman, sofrendo para dentro, isso é show. Pô, a gente precisa do show da coisa, não é? Aquela menina do celular pirou. Pirou, mas pirou diferente do cara dos pombos, pirou diferente da menina das cobras. Ela pirou diferente ali. No Fobia, o que acontecia? Improvisação, confusão entre o que você era e o que você não era, e o som como narrativa. Então, várias das fobias eram transmitidas através de sons que eu soltava ali e a pessoa reagia e improvisava, né? Tinha alguma ligação entre o cara que tinha medo de animais? Né? De cachorro. Aí eu soltava latidos de cachorro. Tinha um cara que tinha medo de sirene de polícia, então soltava locuções policiais de rádio, sirene de polícia, né? E isso era uma espécie de tortura, né? O cara nosso Cabral que tinha medo de ser enterrado vivo, qual que era a sonoridade? A sonoridade que eu soltei pro Cabralzinho era um sonzinho de coração. Tum, 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 tum. Aí aquilo ia aumentando, pequeno, e depois virava um techno. Tum, 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 tum. Quando ele entrava no ápice do delírio dele, aquilo virava um techno e depois voltava ao coração, né? Fobia de morte. As pombas, aquele cara que tinha as pombas lá, é uma cara fobia das maravilhosa. Pombas, aquela porque bisuntava o cara e soltava as pombas, um negócio assim, né? Ali era criar, pegar exatamente o ponto de escuta que eu te falo. Eu vou ouvir como se as pombas estivessem ouvindo essa cena, pelo ouvido das pombas, e não pelo ouvido da pessoa que está sofrendo a fobia. Nisso o Hitchcock foi o gênio disso. Os pássaros do Hitchcock é isso. Você ouve os pássaros pelos pássaros, não pelo cara que está ouvindo os pássaros. Então está o cara dentro da cabine, ali, aquela mulher dentro da cabine, os pássaros atacando, ela lá dentro está ouvindo pouco, na verdade. São os pássaros. Você está ouvindo os pássaros, pelos pássaros. Isso dá mais, amplifica o suspense da coisa do terror. Então, nesse filme Fobia tinha isso. Eu tinha que criar requintes de perversão com relação às fobias das pessoas. Quando o Jean-Claude vai ao médico e fazem aquela aplicação no olho dele, qual que era o som? O que você achou? Aquilo ali foi o som ambiente que a gente usou. Porque às vezes o som ambiente ele é mais fantasmagórico do que qualquer coisa. Porque ali tinha um ambiente de hospital, né? Aquele som de hospital, sabe? Aquele som de freezer, de vacina, sabe? Fica aquele motorzinho de freezer. Aquele som parado era mais fantasmagórico do que colocar qualquer coisa artificial ali. Então, nessas horas, o que eu faço? Eu amplifico coisas nesse ambiente para deixar ele mais aterrorizante, né? E foi o caso nessa cena de Jean-Claude. O ambiente era muito ativo, né? Muito vivo. Então, eu trouxe esse som mais desse vento de ar-condicionado, porque a coisa em si já era punk o suficiente. Muito bem, agora Jean-Claude, olhe para cima.
para baixo. Fecha o olho agora. Tá bom. Lívio Trachtenberg, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Sala de Cinema. Foi um grande prazer. Legal, muito bom. Gosto muito do programa, assisto sempre o programa. Um prazer estar aqui contigo. Obrigado, Lívio. Obrigado. Até o próximo Sala de Cinema, com outras histórias e grandes personagens do cinema brasileiro. Até lá.